Olá, turma. Tudo bem com vocês? Turma do quarto bloco, Ética Geral e Jurídica. Vamos dar sequência à nossa exposição sobre as tipologias eticistas. Nós já vimos a teleologia de Aristóteles, já vimos a deontologia de Immanuel Kant em 2 sessões, e agora vamos ver o utilitarismo de Jeremy Bentham e, claro, de Stuart Mill. São os principais representantes dessa escola. Não é uma escola como a kantiana, que preza por um imperativo categórico, mas sim essa escola, a utilitarista, preza por a utilidade, como o próprio nome já diz, por um consequencialismo, né? Visa a consequência dos atos, né? Eu peço que nós deixemos um pouco o direito de lado e vamos tentar fazer um exercício de imaginação com vocês, assim como vocês estão me ouvindo agora. Vamos tentar fazer um exercício de imaginação. Imagine que vocês são médicos e estão nessa pandemia, em algum hospital da sua cidade, e chega um idoso, tá? Chega um idoso para ser atendido, ele está passando mal, com falta de ar. Em seguida, chegam mais três pessoas jovens que sofreram um acidente não muito grave de moto, mas estão lá, né, sentindo dor, precisa ser atendidas. E aí, vocês atenderiam quais situações primeiro? Você é o único médico daquele hospital. Responderam? Muito bem. Então, o utilitarismo nos coloca esses dilemas, para vocês verem a tensão que é o utilitarismo, né? Evidentemente que atenderia o idoso, pois está com a Covid, está agonizando ali com falta de ar, enfim. Mas vamos colocar outro exemplo, tá? Outro exemplo. E aí, claro, delegaria alguns enfermeiros para fazer ali o atendimento daqueles outros, dos jovens que não estão tão graves assim. Bem, mas vamos colocar outro dilema. Vocês estão no mesmo hospital, né, continuam sendo médico plantonista daquele hospital, e eis que surge 5 pessoas que necessitam de órgãos. Um necessita de rins, outro necessita... E outro paciente ali que já está quase prestes a morrer, mas não morreu ainda. E aqueles outros precisam de órgãos. E você, pela sua experiência, você analisa que aquele outro paciente que está agonizando não tem mais jeito ali para ele. O que você faria? Um utilitarista não pensaria 2 vezes. Não pensaria 2 vezes, aceleraria a morte daquele paciente que está agonizando, que não tem mais jeito, e doaria esses órgãos para as pessoas, enfim, que estão ali precisando, salvando assim mais vidas, ao invés de perder, vamos dizer assim, para uma visão utilitarista, perder tempo, né, vendo ali aquele sofrimento, sendo que você vai perder energia, perder tempo, sendo que aquele indivíduo não irá resistir por mais 5 ou 10 minutos. Ou horas. Entende? Então, o utilitarismo, ele é complicado, né? Decidirmos. Michael Sandel, eu vou até disponibilizar uma série de vídeos. Vocês podem assistir, não é obrigado. Como eu disse em aulas anteriores, nós estamos aqui conversando com adultos, né? Acho que ninguém deve ser obrigado a ter aquela obrigação, né? Porque senão a autonomia de vocês vão por água abaixo. Quando eu obrigo vocês a fazerem algo,
Não tenho mais autonomia decisória, porque é obrigado. Entende? Não deve fazer nada por obrigação, em que diz respeito ao estudo, né? Não, nós devemos ser curadores de nós mesmos. Nós devemos ser protagonistas da nossa própria história, tá? Então, fazer algo obrigado, não vamos por essa seara, não. Né? Se você está assistindo essa aula porque tem que assistir e é obrigado a assistir, não está tendo rendimento, pausa um pouco o vídeo, toma uma água, chupa uma balinha, não sei, fica, né? Talvez seja glicose, toma um chá de boldo, né? Que é amargo para dar um up, mas não continue assistindo a aula se você não está assim com o espírito aberto para aprender sobre o utilitarismo e depois sobre o jeitinho brasileiro, certo? Então, Jeremy Bentham é o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Essa aula dura em média de 15 a 20 minutos, tá certo? Então, tomou água, deixa a água ali, a minha está aqui, o meu café também, estão servidas. Por favor, não se motivem. Penso que a gente tem que encontrar meios para nos despertar para, seja qual for o horário que você esteja assistindo essa aula, tá bom? E outra coisa, se concentre, deixe o celular longe ou desligue as notificações. Bem, são esses dilemas que o utilitarismo, a doutrina utilitarista nos propõe. Como eu ia dizendo, vou indicar para vocês um documentário, uma série de vídeos de aulas sobre Michael Sandel, é um autor norte-americano que ele vai falar sobre o utilitarismo, justamente isso. E ele dá um exemplo de trem, né? Tendo um filho ali prestes a ser atropelado por um trem, eu sou o operador ali dos trilhos e eu tenho a missão de salvar o meu filho ou salvar um vagão com 1000 pessoas. Ou salvar um vagão. O utilitarista não pensaria duas vezes. Ele salvaria quem? O vagão com 1000 pessoas. Sacrificaria seu filho para salvar, assim, aquelas pessoas. E naquele vagão tem drogado, tem mulher grávida, tem crianças de colo, tem idosos, tem jovens. Enfim, tem gente de todo tipo. Tem gente de todo tipo. E ele, o utilitarista, não pensaria duas vezes. Em suma, o utilitarismo, ele irá propor mais prazer e menos dor. Mais prazer e menos dor. Quanto menos dor, melhor. Quanto menos sofrimento, melhor. É uma doutrina que preza a felicidade. Né? Não chega a ser aristotélica, né? Não chega a ser aristotélica, porque para Aristóteles é o bem comum. Né? Aristóteles preza também a questão um princípio meio que equitativo, né? Dar mais a quem tem menos. Né? Já o utilitarista tem algumas brechas que deixam a desejar na sua doutrina, que já vamos ver. Então, adiante, vamos seguir aqui os slides. Esses slides são disponíveis lá. Cada íconezinho amarelo você pode clicar, que é alguma coisa para você olhar. E é bem intuitivo, clica aqui, clica lá, então não tem dificuldade. Tá? Tendo em vista que na segunda e terceira unidade vamos partir para... É importante nós entendermos bem essas doutrinas, porque é objeto também de estudo da prova da OAB, e, claro, partimos assim para o código, para o regimento, enfim, para as questões também que envolvem a parte mais técnica da ética profissional, da ética do advogado, da advogada. Bem, início do século XIX, temos aí como protagonista vamos dizer assim, a transformação de um sistema que já vem se transformando, mas agora de maneira mais pujante, né, com os trens, com o carro, enfim, a Revolução Industrial Inglesa, temos aí as múltiplas revoluções de caráter social e liberal, principalmente liberal, esses também são representantes do liberalismo, né, Stuart Mill e Jeremy Bentham, também prezam, né, pela mínima interferência do Estado, se tratando do mercado, né? Adam Smith também, ele vai propor isso, enfim, isso aí é uma outra oportunidade, podemos conversar sobre isso. Nosso objeto de estudo é Jeremy Bentham. Bem,
Vou adiante. O século XIX foi um século dominado pelas revoluções. A primeira revolução industrial, que marcou a passagem da produção artesanal em fábricas, né, passamos assim a utilizar novo sistema, ou seja, o sistema fabril e, claro, o capitalismo como a mola mestra para guiar agora as relações, né? Não mais o escambo, não tem mais essa prática, não tem mais senhores feudais, tem agora os burgueses, né? Os burgues, né? que são pequenos vilarejos para além das fronteiras do reinado, que eles comercializam, eles são itinerantes e eles dominam um próprio mercado, né? Um próprio mercado, daí a palavra burguesia. Tá? Bem, nesse sentido, o utilitarismo como filosofia foi proposto durante os séculos XVIII e XIX na Inglaterra, propõe que a atividade da ação humana é útil, né? O bom não é nada, mas sim o útil. Não importa se é bom ou se é ruim, o importante é ser útil. Eita, mas agora, professor, parece que o senhor está falando sobre Maquiavel, né? Não, não é sobre Maquiavel. Tem muito. Podemos fazer esse link, né? Ah, então não importa se é moral, se é imoral. O bom não é nada, não importa. O que é importante é o útil, né? Independente da moral existir ou não, do certo, do errado, o importante é o útil, né? Por exemplo, um caso que acabei de dizer sobre esse médico que optaria por acelerar a vida, a morte daquele paciente que está agonizando e não tem mais jeito, para salvar outras 5, 6 vidas que estão ali esperando órgãos. E é uma ação que ele iria saber. Um utilitarista, se esse médico fosse utilitarista, ele decidiria, olha, não importa se é certo ou errado, o que importa eu vou salvar a vida de 5 outras pessoas ali. É a teoria que faz o produto definido. É a teoria que faz o produto definido como sendo critério exclusivo da felicidade. O único padrão de moralidade ou valor supremo é a utilidade. Gravem isso. O utilitarismo acabou sendo usado por um grupo de pensadores britânicos em favor da supremacia do prazer, identificando o bom como útil. Eu posso o defeito dessa teoria é que eu posso achar boa a escravidão e por isso permanecer com ela, porque é útil para mim, é útil para um maior número de pessoas. Entende o erro da teoria do utilitarismo? Não é a questão não é satisfazer o maior número de pessoas possível. É saber se essa satisfação atende princípios básicos da ética, como honestidade, como a vida, né? Como a vida, tá? Bem, com isso, esses filósofos argumentaram, né, que porque a dor é mal e a felicidade é bom, o que é essencial em toda ação humana, é incentivar a busca por prazer e cessar ou diminuir a dor e miséria. Os esforços para a felicidade estão corretos e os que visam a dor e o sofrimento estão incorretos. Suas raízes são encontradas ou seja, no empirismo inglês de John Locke, por exemplo. Os esforços para a felicidade estão corretos e os que visam a dor e o sofrimento estão incorretos. Ah, mas tem esse caminho mas tem dor e tem sofrimento. Não, para o utilitarista ele não quer saber de dor e sofrimento, não. Se ele puder evitar aquilo ali, ele vai evitar. Mesmo que os meios sejam ilícitos, E não tem ilicitude nesse sentido, porque vai visar um bem maior que a felicidade. Então, já para Immanuel Kant, isso está fora de cogitação. Se para conseguir um bem o percurso foi negativo, foi errado, o fim vai ser errado também. Né? Se para ajudar determinada pessoa, determinado cliente, eu forjei provas de um processo, mas vou tirá-lo da prisão. Eu consegui o fim. Não.
Você pode ter conseguido ali, conquistado ali, mas esse fim é imoral, é antiético, né? Foi fruto de provas ilícitas. Então, o percurso é errado. Se o percurso é errado, se o percurso fugiu, transgrediu as normas, evidentemente que o fim também irá transgredir. Irá ser um fim que não atende ali os preceitos, que não está dentro da lei. Mesmo que seja para fazer o bem. Suponhamos, então, que você seja advogado, advogada de um caso. E você sabe que aquela mulher está falando a verdade, que não cometeu crime. Que não cometeu crime. Né? Que não cometeu crime. Pronto, vamos indicar um filme, Crimes de Família. Recentemente, saiu na Netflix. Crimes de Família, assista. Aquela mulher estava falando a verdade, né? Eu não vou dar o spoiler aqui, mas vou continuar na minha hipótese, tá? Para não adiantar, antecipar o filme para vocês. Mas assista esse filme e pensem na teoria utilitarista. Pensem também na deontologia kantiana, no imperativo categórico de Kant, certo? Dura lex, sed lex. A lei é dura, e isso é Kant. A lei é dura, mas é a lei, tem que cumprir. Ponto final, né? Eu vou cumprir por respeito à lei moral, para Kant. Para Jeremy Button, para o utilitarismo, para essa escola, se eu tiver que burlar, ou até mesmo, sabendo que essa menina, que essa mulher é inocente, e eu sei que ela está falando a verdade, mas não temos provas para comprovar, mas veja bem, vamos manipular ali uma prova, vamos manipular uma assinatura, vamos manipular ali uma coisa para tirá-la da cadeia. Vamos livrar essa pessoa do sofrimento. Para um utilitarista, o que é útil? Isso é útil. Então, ok, tá certo. Não é nem que tá certo. Para um utilitarista não existe isso. Existe a felicidade, o prazer. Então, pronto. Não tem esses juízos, né, de certo, errado, enfim. Tá? O bom não é nada, mas sim o útil. Bem, prazer como finalidade. A intenção de prazer e dor, que bom e útil é aumentar o prazer e diminuir a dor. Felicidade, o que é felicidade? Prazer sem dor. A única coisa desejável como fim. O resto seria apenas para alcançar esse fim. Todo prazer é bom. Todo prazer é bom em si mesmo e deve ser aprendido através da intuição. Não métodos como autoridade, coerção, intimidação. Entende? Então, é contra totalmente, evidentemente, que Immanuel Kant não está defendendo a coerção e a autoridade nesse sentido. Mas essa questão da disciplina, da disciplina, né? E que Kant prega, para um utilitarista, não, isso gera muita dor e sofrimento ao espírito, ao corpo também. Então, vamos buscar um melhor meio possível para fugir da dor e do sofrimento e alcançar esse prazer, a felicidade. Ele também recebe o nome de radicalismo filosófico. Já anteriormente existiam pensadores na antiguidade clássica, né, que ressaltavam como o homem buscou a felicidade e fugiu da dor. Temos algumas teorias que podem nos ajudar. Temos o estoicismo, o epicurismo, que visam meio que nesse sentido, né, de menos dor, mais felicidade, mais felicidade. Eu não posso fazer aquilo que não está ao meu alcance, né? Eu não posso fazer aquilo que está ao meu alcance e não vou é o princípio da imperturbabilidade. O princípio não significa inércia, imperturbabilidade, certo? Mas enfim, estamos aqui com Jeremy Button. Bem, a intenção de prazer como finalidade. O utilitarismo foi originado no século XVIII, XIX por Jeremy Button e Stuart Mill, né? São pensadores dessa teoria, que eles colocam realmente o ser humano em xeque, colocam, dilemas para que resolvemos, né?
Resolvamos, melhor dizendo, tá? Bem, e ao resolver, aí nós temos que optar. E aí é uma questão de escolha, né? Jeremy Bentham desenvolveu seu sistema ético em torno da ideia de prazer. Ele se inclinou sobre o antigo hedonismo, como já acabamos de falar, Epicuro, né? Ou seja, buscar o prazer físico e evitar a dor física. Uma ação seria moral se produz tanto prazer e tão pouco dor. Tão pouco a dor, certo? Então, isso é um cálculo utilitarista. Tem um cálculo para isso, né? Tem um cálculo utilitarista. Dizer que quanto mais prazer, eu devo procurar menos dor, certo? Tudo visando a utilidade. Bem, vivemos uma vida dilemática, cheia de dilemas. Cheia de dilemas. O tempo todo nós estamos resolvendo problemas, resolvendo dilemas. Então, há um debate sobre o que o Jeremy Bentham, né, e até mesmo o utilitarismo de Mill e Bentham. John Stuart Mill diz que ele foi o primeiro a usar o termo utilitarismo em relação à sociedade que havia proposto fundar, sociedade utilitarista. Mas em uma obra de Bentham, publicada postumamente, descobriu-se que este usou o termo primeiro que Mill, quando ele queria criar a seita do utilitarismo naqueles anos, século XVIII, XIX. Apenas uma curiosidade. E aí cabe a pergunta para o utilitarista: de que serve? De que serve? Ele concebeu a ideia quando ele encontrou as palavras a maior felicidade para o maior número de pessoas. A maior felicidade para o maior número de pessoas. Entende? E é errado esse posicionamento. Segundo a doutrina deontológica, é um pensamento errado. E essa é a doutrina que devemos seguir. A doutrina kantiana. Nós estamos aqui nos aventurando em todas essas teorias. Teleológica, deontológica, utilitarista e o jeitinho. O certo existe apenas uma forma de fazê-lo. Mas o errado existe várias outras formas de executar. O utilitarismo não é uma doutrina que um advogado deve se escorar, deve se apoiar. Devemos partir sempre para o princípio deontológico. Alguns de vocês vão achar muito difícil cumprir os desejos de Kant. Desejo não, a doutrina, o imperativo categórico é muito rígido, é muita disciplina. Digo que uma vida sem disciplina não é uma vida que passamos, vamos passar, que não vamos ter produtividade, não vamos ser bons profissionais. Porque a disciplina nos auxilia, né? Não entenda a disciplina como autoritarismo, não, mas como uma disciplina autônoma. Eu tenho escolha, sabe? Então, eu tenho que estar 8 horas cuidando ali dos meus filhos, dos afazeres, eu tenho que estar cuidando ali da minha atividade todo dia de ética, do meu paper, eu vou fazer um parágrafo por dia, vou pensar uma consideração sobre isso, eu surgiu uma ideia, eu paro o que estou fazendo e anoto a ideia. É assim, disciplina. Constantemente eu vou investir no meu estudo, né? Os bons profissionais no futuro vão ser reconhecidos, isso aí não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa, né? Foi realizada recentemente, né? Que os bons profissionais vão ser reconhecidos por essa capacidade de disciplina, de criatividade e de adaptabilidade. Adaptabilidade, certo? E, claro, para um utilitarista, dizer isso é dizer, olha, vamos buscar o menos sofrimento possível e maior felicidade para o maior número de pessoas. Bem, era um crítico da educação e da prática jurídica de seu tempo, dedicou-se às tarefas intelectuais durante a vida. Ele morreu ocupado, né, em atingir e preocupado em atingir seu objetivo de implementar suas ideias
né, de implementar as suas ideias. Então, a doutrina utilitarista diz o seguinte, que o que visa é a intensidade, a duração, a segurança, a proximidade, a pureza sem dor e, claro, a fertilidade, situação agradável que gere mais prazer, tendo assim como extensão, deve ser entendido como razão para considerar a condução de interesses externos, porque isso pode diminuir a sua vantagem para ser simpático, benevolente e generoso. Deve ser entendido como razão para considerar a condução interesses externos, porque isso pode diminuir a sua vantagem. Bem, ele fala de um cálculo da felicidade que deve atribuir um critério para ajudar os outros na busca por aquilo que é útil e faz uma classificação dos prazeres e das dores. Os prazeres são mensuráveis, mas devemos considerar 7 critérios que são esses: intensidade, duração, segurança, proximidade, fertilidade e, claro, pureza. Nesse sentido, eu me despeço de vocês dizendo que o utilitarismo deve fazer o bem, um pensamento utilitarista faz o bem ao maior número de pessoas possíveis, busca a felicidade ao maior número de pessoas possíveis, mas nós vamos ver na próxima aula qual é o defeito disso. Por que não devemos pensar somente no maior número de pessoas possíveis? Por quê? Né? Maior número de pessoas, sinal que pressupõe que nós vamos excluir outro número de pessoas. Então, fique ligado, na próxima aula nós vamos partir para Stuart Mill. Forte abraço.